Olá, bem-vindos a Braincast, o podcast da Brain2B, educando o cérebro para transformar o ser. E agora eu estou aqui com um convidado especial que é o Fernando Guerreiro. Ele diz que o apelido é Guerreiro, mas eu vou chamar ele de Guerreiro. Ótimo! E ele é corredor, treinador, palestrante. E eu quero começar recebendo ele, dando as boas-vindas. Obrigado pela oportunidade. Agradecendo pela tua presença e falar um pouquinho o que é ultramaratona, que eu sou ignorante, não conheço. Legal. Você já ouviu falar assim, a pessoa correu a maratona da São Silvestre? Já. Já. Tá. Vamos falar 42 quilômetros. Só que a São Silvestre tem 15. Ah, tem 15? E aí, só que é uma das provas mais legais do Brasil, tanto que dezenas de milhares de pessoas correm ela. E conhecem, né? E pela grandeza dela, as pessoas chamam de maratona, mas não é maratona. Então, maratona, ela parte de 42 quilômetros, 195 metros. Esses 195 metros fazem muita diferença para quem... Mesmo? Nossa, minha primeira maratona, faz 8 anos isso, quando cheguei no quilômetro ali 39.900, mais ou menos, assim, eu falei, acabou, já era. E quando eu olhei a reta de chegada, eu falei, meu Deus, está muito mais longe. Então, esses 200 metros aí no final fazem muita diferença. E a ultramaratona é o que ultrapassa ali os 42, normalmente ela começa em 45, 50 quilômetros, e também considera até a questão do tempo em performance que se coloca, né? Então, a distância mais longa que eu corri sem parar foi de 75 quilômetros. Meu Deus! Mas hoje tem provas de 300 quilômetros. Então, a ultramaratona ela vem muito por esse desafio de distâncias... E aumentando. Aumentando. E é muito divertido porque, normalmente, a ultramaratona ela tem muito relacionamento com a natureza. Imagina correr uma ultramaratona em São Paulo, 100 quilômetros dentro de São Paulo, né? Não dá, maluco. Né? Então, o conceito de ultramaratona é o que ultrapassa aí 45, 50 quilômetros. E aí, por diante. Entendi. E você, então, começou sua carreira, começou como atleta já com quantos anos? Desde jovenzinho? Atleta desde os 5 anos de idade, no futebol. Eu venho de uma escola que apoiava muito o esporte, de uma cidade de 3 mil habitantes, que a única coisa divertida que tinha para fazer era ser parte de algum time de esporte. E já incentivava total a educação também, porque aí você tinha que ir bem na escola para poder fazer parte. Então foi super legal isso. E então, aonde essa cidade? De onde que você falou que é do Paraná? Paraná, interiorzão do Paraná. Fica, aí todo mundo vai saber agora, perto de Pato Branco. Pato Branco. Então, Guarapuava. Descendo lá para perto da fronteira com o Paraguai, a Argentina, bem pertinho. E sempre fui muito focado no esporte, muito determinado, até por essa questão social que envolvia, mas eu gostava muito, tinha uma mãe que me condicionava muito para isso também. Aí aos 17 eu decidi estudar educação física, descobri um universo incrível, maravilhoso, então estou aí há 18 anos na educação física. E como corredor, desde 2016, minha primeira corrida de 7 quilômetros foi marcante. 2016 e você agora já corre mais de 42 quilômetros. Então. Domingo, acho que 2 domingos atrás, eu corri minha 20ª de 42, né? Nossa, e como que foi esse processo de desenvolver isso? Porque é super interessante, né, que o esporte faz. Ele te põe um desafio e você vai enfrentando o processo, só que com muito treino e muita também gestão emocional, porque a vontade de desistir é grande, né? Como é que você fez tudo isso? Como é que você chegou nesse lugar? Legal. Eu acho que tão forte quanto a vontade de desistir é a vontade de avançar antes do tempo. E talvez isso seja um problema que... Do jovem de hoje, Do jovem de hoje. E eu, como um bom jovem, avancei antes do tempo. Então, eu lembro que a minha primeira corrida foi de 7 quilômetros. Sempre fui extremamente condicionado. Então, nos últimos 30 anos, eu nunca parei de treinar. Mudava as modalidades, mas nunca parei. Então, eu fui convidado por uma marca que me patrocinava para fazer uma corrida de montanha aqui no interior de São Paulo. Falei, vamos lá, 7 quilômetros, vai ser divertido. E quando eu estava no 5º quilômetro, um staff da corrida falou, cara, acelera que o 4º colocado está alguns metros na sua frente. Eu falei, como assim? Ele falou, você é o 5º geral da prova. Eu,
Uau! E aí, obviamente, não consegui pegar os caras, porque eles estavam muito mais rápidos. Eu fui campeão da minha categoria e fiquei em 5º lugar. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. É muito bom. Você viu que dava. Vi que dava, aí fui, treinei para 12 quilômetros. Aí treinei, né, para 12, foi muito legal. Só que eu falei, agora eu vou correr a maratona, que é o ápice do corredor. Só que eu não treinei, né? De 12 você quis pular para 42. Para 42 em 2 meses, tá? Eu acho que isso representa um pouco da ansiedade e imediatismo que, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época. Quanto que eu tinha? 8 anos atrás, 26 para 27 anos eu tinha. Já não era tão jovenzinho, né? E eu fui mentalmente muito forte. A vida me colocou em processos que eu precisei ter força mental. A condição de vida e tudo, e mentalmente muito preparado, mas fisicamente todo errado. E até o quilômetro 20, 22 eu fui super bem, então eu corri uma meia maratona muito bem, mas aí eu comecei a pagar o preço da dor, da frustração, do cansaço, aí sim da vontade de desistir, né? Mas como bom brasileiro a gente não desiste nunca, e aquilo ali para mim foi uma escola. Foi uma escola que me fez abrir os olhos, não só para a questão de como eu tinha que melhorar fisicamente para o que eu queria viver, mas para entender melhor os processos que eu estava vivendo. Porque conectou muito com exatamente tudo aquilo que eu estava frustrado. Vida. Na vida. Uhum. Por isso que o meu slogan de vida e de trabalho hoje é nunca será só um treino. Que até é um curso que você fez, né? Isso. A gente é o tem tema hoje, do seu curso. A gente tem hoje 500 alunos ativos na nossa plataforma, né? A gente treina as pessoas no âmbito físico. A nossa ferramenta é o treino, atividade física, mas a nossa missão é despertar e potencializar o ser humano através disso. E a gente sabe que para esse despertar e potencializar, necessita-se um pouco, uma dose do sofrimento, a escolha de sofrer, para você deixar algumas coisas de lado. Olha aí, algo super diferente, né? Que todo mundo foge do sofrimento. É isso. Como assim a escolha do sofrer? Primeiro, existe uma grande diferença entre sofrer e escolher sofrer. O pai que está com um filho acamado agora, ele não tem opção. Ele está sofrendo por aquilo. Eu, como atleta, eu escolho sofrer. O cristão, ele escolhe sofrer. E a gente, como empresa, pauta muito em 1 Pedro 5, do versículo 8 ao 11, ali, que fala muito para a gente assim sobre... e depois de terem sofrido um pouco, o próprio Deus vos edificará, fortalecerá. Então, quer dizer, existe já uma referência que, para você experimentar alguns resultados, o processo vai ser o sofrimento. E nada melhor do que o treino para mostrar isso. Então, você quer uma medalha? Você vai ter que sofrer nesse processo. Só que esse sofrimento é uma escolha, e aí, pegando outras, a gente tem o poder de olhar para esse sofrimento como a morte ou como a vida. E a minha pergunta no final de um treino é sempre assim: e aí, você vai olhar para a dor do cansaço ou para a dor do crescimento? Porque o discurso hoje é de que está corrido, está cansativo, está puxado. E aí você está andando perto de pessoas assim, a tua energia ela já começa a ir embora, né? E nós temos cada vez mais fortalecido essa cultura de que esse sofrimento, esse momentâneo sofrimento, é tudo que a gente mais precisa para produzir frutos, para não é? produzir frutos. E frutos que permaneçam. Exato. E é muito interessante como o sofrimento ele gera um tipo de fruto diferente. Extremamente. Não é? Porque o fruto que aparece quando você tem só uma vida boa, que você evita sofrimento, eu acho que é um fruto muito superficial. Né? Não tem raiz. Não tem raiz. E agora, quando você tem um fruto que vem de algo que passou por sofrimento, você vê a experiência de vida, você vê conteúdo, você vê consistência, não sei. Diferente. Como que você relacionou o período que você estava vivendo, que você falou que você estava, que bateu com o que você estava vivendo. O que você estava vivendo que fez você querer pular uma etapa e querer depois viver toda essa frustração? Eu lembro quando eu falei de casamento com hoje a minha esposa, na época a gente estava se conhecendo, ela falou assim:
Você está falando de casamento, você não consegue nem salvar dinheiro no final do mês. Ela já deu uma dura, assim. Ela falou, você não tem nem organização pessoal e está querendo fazer família. Vai se organizar pessoalmente. Isso é uma das coisas. Você está casado com ela? Estou casado há 6 anos, temos 2 filhos maravilhosos. E a Priscila, ela é chave nisso de trazer a clareza dos processos, né? Então, naquela época, eu vivia o famoso de galho em galho, né? E aí o galho está quebrando, você pula para outro, começa a quebrar, pula para outro. Relacionamento. Então, assim, eu venho de uma família desestruturada e quando eu tenho um encontro com Jesus, meu maior sonho é fazer família, mas eu não sabia por onde começar. Então, eu conheci alguém que falava, meu, isso aqui conecta com os meus princípios, os meus valores, vamos casar. Aí, assim, não é só vamos casar, não é só vamos inscrever para uma maratona e correr. Uhum. Tinha todo um processo. Profissionalmente, a mesma coisa. Então, estava sempre acelerando processos, acelerando projetos, mas não tinha uma estrutura, não tinha uma coerência daquilo que era a minha teoria com o que era a minha prática. E aquilo, óbvio, só acelerava, frustrava, quebrava, cansado. Aí, abrir espaço na mente para as mentiras de que você não merece, de que você não é bom, daquilo não é para você. Então, eu estava passando por tudo isso e eu estava na fase que o menino jovem tem que virar homem, eu já estava indo para os meus 30 anos, né? Então, aquela corrida, eu acho que foi um presente de Deus para mim. E falar, você não estava casado ainda naquela não, corrida? eu nem conhecia, ou já conhecia. Não, eu estava conhecendo a Priscila nessa época, da maratona. Uhum. E acho que mas foi muito bom porque também nesse processo eu entendi a minha força mental. E aí eu só falei, agora... Assim, quando eu falei, lógico, eu tive ajuda de muitas pessoas, né? Passei por vários processos, mentores, pastores, terapia. Cheguei a fazer terapia porque quando eu me qualifiquei como atleta e depois eu decidi parar, a minha cabeça ela entrou num parafuso, questão hormonal mudou muito. Mas, enfim, naquela temporada, então, eu vi que eu precisava construir a base para isso. Aí construir a base para isso foi, tá bom, em 5 meses eu vou sair de 42 para 75 quilômetros, só que treinado. E aí foi incrível. Foi um processo maravilhoso, porque eu tinha sentido a dor de não fazer o que deveria, mas eu também tinha sentido a paixão de conseguir concluir mesmo assim. De acreditar que era possível também, né? E assim, existe uma coisa em cruzar uma linha de chegada e pôr uma medalha no peito que é única. Então eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que estão perto de mim, a vida é como uma corrida. E se você não cruza a linha de chegada, você não põe a medalha no peito. Agora, quando você põe a medalha no peito, ninguém pode tirar aquilo de você. E a Bíblia dá exatamente, Paulo dá esse exemplo, né, da corrida, e que nós não devemos desistir, né, e que existe uma linha de chegada e existe esse momento aí especial. Então, Exato. Que a gente está numa jornada, numa maratona, que muitas vezes traz surpresas não tão boas, né? Traz surpresas boas, mas traz surpresas ruins, de frustração e tal, mas que a gente não pode desistir. Exato. E eu vou te falar, eu rodei 135 competições até hoje. Nunca o plano saiu como planejado. Nunca. Nunca. Às vezes melhor, às vezes pior. Minha última ultramaratona, eu queria quebrar meu recorde pessoal de 8 horas, nos 75 quilômetros. E a história é um pouco mais complexa. De um período de muita dor, que foi... eu tive eu rompi uma lesão jogando futebol. Nem foi correndo, nem foi treinando. Correndo eu nunca machuquei. Olha só. Eu faço uma preparação física muito boa, tomo muito cuidado com tudo, os Agora detalhes. joga futebol de qualquer jeito. Nossa. E foi no dia do aniversário da esposa e ela falou assim, vamos comemorar no final de semana porque eu estou muito cansada. Vai jogar teu futebol com os meninos da igreja. E sozinho eu machuquei. Tá vendo aí, gente? Até para jogar futebol tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Você sabe, eu sou colunista do UOL há 7 anos. A minha primeira matéria no UOL foi o risco de lesões em atletas de final de semana. E é bem legal. Meu genro, vou dedar aqui, ele teve uma, aqui que é um rompimento, panturrilha, né?
tendão de Aquiles, ele teve que fazer cirurgia E acontece tudo, jogando muito. futebol. Porque o que acontece? Você passa 6 dias, desses 6 dias, 2 ou 3 é pós o jogo quebrado, né? Porque fica todo dolorido. Os outros, se não toma ainda um analgésico ou anti-inflamatório ali no meio, que é super perigoso para maquiador. Os outros dias tem uma vida normal, estressante, talvez não come bem, tudo. E aí vai lá pro campo no final de semana, vira o final de Copa do Mundo. Ele não vai perder uma bola, ele não quer perder um jogo, ele vai fazer vida ou morte, né? Só que não está preparado para aquilo. Então, a gente prepara também jogadores de futebol. Eu já treinei jogador de seleção brasileira. Lógico que o atleta que vive para isso é uma outra mentalidade, mas nós temos hoje... Eu tenho um grande privilégio na minha empresa hoje. No mesmo final de semana que uma pessoa correu os primeiros 10 minutos sem parar, eu tive atleta concluindo Ironman. Nossa. Então, assim, nós temos uma metodologia que ela abrange tudo isso. Mas aí, voltando, quando eu lesionei, eu fiquei 31 dias sem poder pôr o meu pé no chão. Quando meu fisioterapeuta liberou, eu fui para a esteira, fazer minha caminhadinha e, para mim, parecia que eu era o Usain Bolt, assim. Eu estava muito feliz. E Deus falou comigo, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Eu saí da esteira, abri meu computador e falei, ultramaratona. Aí eu pensei comigo, da outra vez que eu tinha tentado quebrar o recorde, eu quebrei meu joelho, tive uma fissura na patela e tive que terminar de 75 quilômetros, eu fiz mais de 40 andando, porque tinha fissurado a patela. Mas né? Você terminou. Terminei. E eu falei, cara, eu tenho uma história com essa prova que eu preciso romper o limite das 8 horas. Então eu fiz um cálculo, eu tinha exatamente 6 meses para me preparar, saindo praticamente do zero, porque eu estava saindo da lesão, e eu falei, eu vou correr em 6 horas e 59 minutos. Era por quilômetro, 5 minutos e pouco por quilômetro. Super viável, treinando. Eu fiz todo o programa de forma impecável. Tudo. Eu corri 55 quilômetros na esteira. Aí pega esse parênteses. Por quê? Hoje, um dos maiores problemas da nossa geração é vencer o tédio e o ócio. Então, por que eu vou para a esteira? É o lugar mais chato que eu posso estar. Se eu consigo vencer o lugar mais chato que eu posso estar, mentalmente e fisicamente, como que vai ser a minha produtividade em outros ambientes mais divertidos ou dinâmicos? Aí fica difícil de você perder para esses lugares, porque lá no pior estágio você está vencendo. Então, hoje a gente vive uma geração viciada em prazer momentâneo, em recompensa rápida, e eu quero atuar na contramão disso. Não é que eu não goste de um fast food, não é que eu não goste de uma pizza, eu amo essas coisas, mas eu sei a hora certa para isso. Mas você sabe como nós trabalhamos a mesma coisa. Nós trabalhamos na contramão, a tecnologia joga para lá e nós estamos querendo jogar para cá. Por quê? Porque nós entendemos que é necessidade do ser humano até para ele ter um equilíbrio mental e até para que ele continue produzindo, continue não só pensando no mundo louco digital, mas que ele possa produzir aqui fora e conseguir alcançar metas como você estabeleceu metas e alcançou. Tudo isso necessita de um processo. Muito. Então, ensinar e praticar esse processo hoje é fundamental. Eu creio que é condição sine qua non para a humanidade hoje, em meio a tanta estimulação e que ativa tanto a sua mente e te desorganiza mentalmente. Então, o esporte vem aí como uma opção muito interessante, muito importante para gerar esse tipo de competência, né? Muito. Que nós também trabalhamos nisso, nessa contramão, querendo desacelerar um pouco e ensinar, olha, o processo é importante. Comece fazendo. Você sabe que veio um grupo de neurocientistas em 2019 na Fiesp para uma reunião que era a empresa pela primeira infância, falando que se nós hoje não mudássemos e não educássemos essas crianças de uma outra forma, essas crianças dessa era digital, não teríamos mão de obra em 2040. E eu falo mão de obra, nós não estamos pensando só em indústria, em máquina, estamos pensando em médicos, em dentistas. Por quê? Para um cara ser médico, o que ele tem que se sujeitar? A estudar praticamente no mínimo 8 anos. 12 anos ele fica até ele fazer uma residência. Nisso ele não ganha dinheiro, ele sofre.
Ele escolhe sofrer, né? Porque ele escolhe fazer uma residência, não ganha, trabalha quase de graça, está lá para poder alcançar alguma meta, não é? É isso mesmo. Então, eles estavam dizendo, os neurocientistas, preocupados que nós não teríamos nem dentista, nem médicos, nem engenheiros, porque ninguém quer se sujeitar mais a processo. É isso mesmo. Processo que constrói e que é lento, um pouco mais lento, né? E que a gente não domina. É isso exatamente o que você está dizendo. No que você acha que tudo isso, né? Não sei se você terminou o raciocínio, você quer terminar, e depois linkar com o que tudo isso fez na sua vida, no dia a dia da sua Muito vida. bom. Só pegando esse parênteses aí, falou, na minha casa não tem mais televisão. Eu tento tirar todo o estímulo tecnológico do meu filho. Um tem 4 anos, o outro tem 4 meses. Óbvio, escola, amiguinhos, essas coisas, ele acaba tendo contato com tecnologia. Mas a gente tirou a televisão, bem radical mesmo. Hoje meu filho pratica 3 esportes, está sendo educado português e inglês já. Você vai falar com ele, é diferente. Cozinha junto comigo, sabe usar uma faca de adulto sem cortar o dedo. Essas coisas que eu olho e falo, ele precisa primeiro saber quem ele é, para depois saber as ferramentas que ele pode usar. Porque a ferramenta é uma ferramenta. A ferramenta você pega em uma semana e imerge nela, você aprende. Ele não precisa aprender isso com 4 anos de idade. Não tem funcionalidade nenhuma para ele hoje, a não ser para viciar ele em algo que aos 18 anos ele vai estar preso. E uma sobrecarga de informação que ele não consegue organizar. Então, a mente fica muito desorganizada, gera ansiedade, irritação, gera hiperatividade. Tem até um neurocientista dizendo aí que esse TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem aumentado tanto, ele diz que não vê todos os casos como um caso de neurodesenvolvimento, mas muito caso de adaptação do cérebro ao tipo de realidade e estímulo que nós estamos colocando os nossos filhos. E tem pais, aqui é bom falar, né? Eu falo sempre, que pensam que é só o tipo de conteúdo, mas não é só o tipo de conteúdo, é o tipo de estímulo, a rapidez, a velocidade, a mudança, tudo feito para captar a atenção e até mesmo para viciar o cérebro. Então a criança fica viciada e ela não quer mais nada, e às vezes os pais acham, mas fica quietinho, ele presta atenção. Não, ele está ali, né, viciando num tipo de estímulo de rapidez que depois pouca coisa na vida é assim e ele não suporta o tédio, como você falou, né? Então você partiu para essa opção. Eu e a minha esposa, vou usar uma palavra, mas não é o sofrimento do tipo, estou reclamando disso. A gente escolheu sofrer, não usar a tecnologia e ter que investir muito mais tempo de qualidade com nossos filhos hoje, que eu sei que isso quando eu tiver 15, 16 anos vai ser... Tanto que assim, eu amo ver como ele é social, ele é criativo, ele comunica bem, não tem vícios de linguagem, ele entende as coisas que a gente está falando. Lógico, é uma criança de 4 anos, ele tem todo o processo de uma criança de 4 anos. Não estou falando aqui que meu filho é perfeito, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você está vendo um desenvolvimento cognitivo, de criatividade, de relacionamento social, emocional, muito mais saudável do que uma criança que fica presa o tempo inteiro no celular. Então, por exemplo, quando a gente sai para jantar, é muito legal. O garçom ele chega e fala, fazia tempo que eu... Não vi uma criança assim. E ele tem que comer. Não quero. Filho, não estou te dando opção de querer ou não querer. Né? Então é bem desse lugar. A gente se posicionou como pais. É muito mais difícil, mas eu não estou olhando para agora, eu estou olhando para daqui 10 anos para frente. Então assim, e para isso a gente trabalhou e trabalha muito duro para ter uma rede de apoio legal para isso. Encontramos uma escola para ele que acredita nesses mesmos valores, e está sendo muito legal ver ele crescendo assim, né? Mas aí voltando para a ultramaratona e toda essa escolha do sofrimento, então assim, eu sempre falo, se tem a forma fácil e a difícil, eu vou tentar a difícil. Porque se eu conseguir a difícil, a fácil eu já passei por ela, 10 vezes, né? Então eu não quero ser a pessoa que vai ficar só de momento em momento. E eu estava muito bem treinado, eu estava feliz, eu estava pronto mentalmente, e na semana da prova, até hoje eu não sei direito se foi uma dengue ou se foi uma virose, mas a largada ia ser no sábado e na quarta-feira meu corpo quebrou.
quebrou. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Aí fiz teste de Covid, não era Covid. Falei, meu, vambora, né? Quinta-feira, pior. Sexta-feira a gente ia viajar para a prova, que você corre de Bertioga até Bora Bora, né? É linda a prova, você passa por lugares lindos. Praias, é muito legal. E sexta-feira pior. E eu fui dormir literalmente à espera de um milagre. E eu falei assim, Deus, se eu acordar amanhã mal, eu vou para a largada, mas eu só largo se o Senhor deixar. Aí eu estava lá, na largada, 5 horas da manhã, posicionado, e Deus falou, eu estou te permitindo largar, mas a escolha de ir é você que toma. Se você decidir ir, você não tem direito de reclamar de nada no processo. Confesso, deu um friozinho na barriga. E tava ali, tipo assim, tava entrando o relógio já regressivo de 5 minutos para a largada. Eu já corri Ironman, essas coisas. Quando eu larguei essa prova, eu estava tão cansado quando eu estava chegando nas outras provas. Na largada, você estava já com exaustão. Parecia que eu tinha umas facas nos meus músculos, assim. Só que eu decidi largar. Porque até hoje eu nunca desisti de nenhuma prova, de nenhuma competição. E isso tem muito a ver com princípios para a vida, né? Então, assim, é uma mentalidade do tipo, eu sei o quanto eu carrego, eu sei o quanto eu me preparei, é só uma questão de eu entender e ser flexível, que talvez não vai ser do jeito que eu imaginei. E ali naquela largada foi isso. Eu falei, não vai ter recorde, já está claro que não vai ter recorde, mas talvez eu inspire muitas pessoas que estão cansadas e não conseguem iniciar um processo novo na vida delas. E aí eu lembro que assim, foi dor do início ao fim, foi um cansaço extremo, e ultramaratona, normalmente você carrega a tua própria comida, você carrega a tua hidratação, tem alguns postos que você repõe, mas você tem que carregar. Então tem um peso extra, e mais ou menos lá no quilômetro 40 para os 50 eu encontro meu filho e minha família. E aí, quando eu estava debilitado, assim. Estava bem debilitado. Estou lembrando da cena. Está até se emocionando. Porque eu acredito que na vida, quando você desiste, é porque mentalmente você já foi faz tempo. Na corrida, né? Eu vivo isso. E eu falei, cara, eu precisava daquela dose de incentivo mental para voltar com força mental. O meu corpo, não existia mais corpo. Não tinha, assim, se eu fosse falar para você as condições. E você já tinha corrido 40 quilômetros. E quando eu olhei para ele, a gente tem uma regra em casa. Toda a medalha é dele. Então, ele tá lá na linha de chegada, eu coloco a medalha nele. Só que o pior trecho estava no final, que tinha as montanhas ainda para subir, a areia fofa e tal. Só que quando eu vi, eu falei, filho, vai lá para a chegada que o papai vai levar sua medalha. E eu não quero ser o tipo de homem que frustra o próprio filho. Então não tinha mais nada a ver com a corrida. Tinha a ver com o meu relacionamento com o meu filho. Que motivação, né? E aí é o que eu mais amo no esporte, é o que a gente mais ensina para os nossos alunos. Se você tem a motivação certa, você gera um processo que não é mais sobre a dor, é sobre o ganho no final. E aí eu lembro, 400 metros para a chegada, eu enxerguei ele assim, aí corri até ele mais uns 100 metros, os últimos 300 metros, peguei ele no colo, os 16 quilinhos dele, um chumbinho, meu outro filho não tinha nascido ainda. E naquele momento, parece que meu corpo renovou na hora, assim, sabe? E eu corri 300 metros com ele no colo, e quando eu coloquei a medalha no peito assim dele, Deus falou comigo, todos os teus liderados não precisam saber do teu processo. Você tem uma única função, que é pôr a medalha no peito deles, e a dor que você tem que sofrer, é você que tem que sofrer. Porque às vezes a gente acaba entrando num lugar de vítima, doutora, porque fica assim, não, porque está muito cansativo para mim, não porque o meu chefe isso, não porque o meu pastor aquilo, não porque não sei o quê. E aí você fala, não, peraí, que vida que você está vivendo? Vamos se libertar disso aqui. Então eu falei assim, o meu processo de dor, eu tenho que gerar os meus ambientes para desabafar, para me preparar, enfim. E para celebrar. Para aquele momento eu estava exausto, foram
de 7 horas, virou 10 horas e 30 de prova. Nossa. Tá? Então, assim, quase dobrou meu cansaço ali e tal. E naquelas 10 horas e 30, eu não tinha liberação para reclamar. Então, como é que você sai de uma corrida dessa? O que vira tua mente para o teu trabalho, para tua família, para tua... Só que o que acontece? Depois da corrida, a medalha no peito, legal, você tem um filho que ele não está nem aí se você correu 10 horas ou 10 quilômetros. Papai, eu quero brincar. Entendeu? Então, quando a minha carreira de atleta ela acaba ali na linha de chegada, começa a minha vida a sua de papai. A vida continua. Por isso que eu acredito numa formação integral do indivíduo. Porque às vezes você sai do trabalho, está exausto, você está indo para casa, a tua vida continua. E você acha, muitos acham, né? Já cumpri a minha parte. E aí abre mão da parte principal, que é a família. Que é a família. Eu acordo muito cedo, não precisaria, mas eu acordo muito cedo, eu acordo entre 4 e 4 e meia da manhã, diariamente, porque eu quero ter café da manhã com a família, eu quero ter almoço com a família, eu quero ter jantar com a família. Então eu acordo entre 4 e 4 e meia e vou dormir entre 9 e 9 e meia. Porque eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar cada refeição com eles. Eu quero pegar meu filho e olhar como ele aprendeu a cortar o cabinho do morango certinho e colocar para fazer o suco junto comigo. É extremamente cansativo. Só que eu estou olhando e falo, nossa, olha a formação cognitiva que eu estou dando para o meu filho. Olha a formação afetiva que eu estou dando para ele. Aí o outro, 4 meses. Eu não sei como, doutor. Com 4 meses ele olha para o irmão, o olho começa a brilhar. Eu falo, referência de homem que já está surgindo com 4 anos de idade. Eu não tive isso. Eu tive um pai que decidiu viver a própria vida de forma inconsequente. Fui conhecer meu pai, eu tinha 23 anos, enterrei ele com 23 anos e 9 meses. Então, assim... Mas isso não está te impedindo de você ser uma referência. Pelo contrário. É isso que é bacana, né? Que a gente acredita que, independente da sua própria história, tudo, mas de uma maneira até essa história contribuiu para você ser quem você é hoje. E hoje você não precisa aceitar o vitimismo de tudo aquilo que você passou. Mas você pode escolher ser diferente. E você está escolhendo ser diferente, porque não foi algo automático, algo natural, mas é algo que você põe a intenção, você decide, você põe a meta e você vai e cumpre. E isso tem trazido grande benefício na sua vida. Está sendo incrível. Porque assim, o que me molda não são os padrões humanos, não é o que o meu pai fez comigo. O que me molda é o que a Bíblia me ensina, as experiências que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo, é olhar para tudo que Jesus deixa de ensinamento e viveu, né? Então, hoje, eu tenho o privilégio de toda a minha metodologia de trabalho ser pautada na Bíblia. Então, assim, é muito gostoso você olhar e falar, cara, o meu trabalho, quando eu consagrei para Deus, virou meu chamado, que hoje é a minha missão, que hoje é meu propósito. Eu vejo o meu filho, falei, ai filho, como é que a gente grita no final de um treino? Nunca será só um treino, papai. Né? Minha esposa, todo final de competição, ela está lá me esperando para a gente ter tempo. Isso modela muito a gente, ensina muito sobre os processos. Eu e a Pri, a gente escolheu sofrer algumas coisas cedo para ter um casamento muito bom lá para frente. Então, sou incrível, ótimo, maravilhoso? Não. Mas estou me disponibilizando, me colocando à disposição de alguns processos que eu aprendi no esporte para isso. Não quero ser o cara fofo, né, que fica tudo buscando por um conforto. É loucura, porque no domingo passado eu concluí a minha 20ª maratona. Na segunda eu comecei o primeiro dia de 11 meses de treinamento para um Ironman, que eu quero tentar minha qualificação para o Mundial. Então, celebrei muito, foi muito legal, curti com a família, foi a 20ª, que legal. Falei, tá bom, curti, celebrei, esse processo aqui acabou. Começa outro. E o outro, deixa eu entender em que fase da minha vida que eu tô. Dá para ser mais intenso? Dá para ser mais forte? Dá. Falei, então vamos acelerar. Só que o que eu acho interessante nesse aspecto, tá? São 3 pilares que eu utilizo há muitos anos e vai aprimorando, porque quando começa feio e depois vai... Que é a questão da visão clara, né?
Então, eu tenho uma meta para minha empresa que ela é muito ousada. Na verdade, nós temos uma palavra sobre o fitness no Brasil. Porque o fitness, ele sempre foi levado muito para o lado sensual do negócio, né? E se não foi para o lado sensual, perdeu o valor quando virou o morri, mas passo bem. Ou eu fui na força do ódio. Às vezes eu olho para alguns cristãos e falo, cara, como que o filho do amor pode falar que fez alguma coisa na força do ódio? Não conecta. E você sabe, o nosso cérebro é muito inteligente para querer ir todo dia para onde ele morre, mas passa bem. Não é verdade? Então, o que eu olho? Eu olho para o princípio de glorificar Deus com o corpo. Eu olho do princípio, seja comendo, seja bebendo, faça tudo, né? E isso gera um movimento de adoração. Então, eu vou ressignificando todas essas questões. Paulo já falava que o exercício físico tem pouco proveito, mas o exercício físico em forma de dar a glória a Deus, é isso. Hoje... E ele dizia, né, que esmurrava o próprio corpo. Exatamente. Quer dizer, ele tinha uma meta e ele ia atingir. E o corpo tinha que obedecer. É, né? Isso. E meio que, não o contrário, eu obedeço o que o meu corpo pede, mas o meu corpo obedece aquilo que eu quero. É mais ou menos essa escolha que você tem feito. E acho que isso quebra uma das maiores mentiras que a gente acreditou a vida inteira. Eu fiz isso porque a carne é fraca. Não, você fez isso porque a tua carne é mais forte que o teu espírito. E a tua carne só vai ficar mais fraca que o teu espírito quando você subjugar ela ao espírito. E isso é sofrimento. Isso nós chamamos também disciplina. Exatamente. E por isso que nós falamos das disciplinas espirituais, Exatamente. né? Que a gente sujeita a nossa carne. Por isso que o jejum é uma disciplina espiritual, porque você vai sujeitando os seus desejos, a sua vontade para o espírito, para que o espírito se fortaleça, né? E a carne, não que a carne vai deixar de existir por causa da disciplina, mas a carne vai obedecer a uma mente mais fortalecida, a um espírito mais fortalecido, né? Exatamente. Então, eu acho que e para isso, o que eu vejo na sua vida? Eu vejo as escolhas importantes que você faz. E nós, muitas vezes, não escolhemos, nós vamos de acordo com, reagindo, de acordo com a moda, de acordo com isso, agora vou, ou então só para uma necessidade momentânea. Mas você falou coisas importantes. Primeiro, essas tomadas de decisão com escolhas bem inteligentes, pensadas, que são escolhas inteligentes. Você pensa a médio e longo prazo, você não pensa só no prazer de agora. E a gente vive uma sociedade meio hedonista, né? Que Muito. O prazer é o que importa. Estar feliz e estar sentindo bem é o que importa. E por isso a gente perde coisas tão importantes, né? Porque muitas vezes você não vai sentir bem de fazer uma disciplina, mas após a disciplina você vai ter a recompensa. Exato. Que é muito maior do que aquele sentir bem de não fazer, né? Então, essa geração precisa conhecer isso. E achei bem bacana que o esporte, né? Você foi aprendendo todas essas competências super top através do esporte. Porque eu tenho que citar isso. Tem a espiritualidade, com certeza, Sim. né? Conjunto. A gente estuda muito, né? Eu tenho o privilégio de... Eu tive um privilégio de ter uma mãe que sempre me incentivou a estudar. Antes de Jesus era um tipo de incentivo, depois de Jesus era outro tipo. Minha mãe sempre... imagina uma empregada doméstica, jovem, mãe solteira, que tinha que educar um filho morando em São Paulo e eu morando lá no interior do Paraná. Nossa, distante ainda. Ela precisava ser muito disciplinada. Né? Então, a disciplina da minha mãe passou para mim. E quando eu via o esforço da minha mãe trabalhou como doméstica em uma única casa, se eu não me engano, por 25 anos. Só que foi dali que ela conseguiu pagar meus estudos, me deu oportunidade, me conectou a culturas diferentes. Eu sentava à mesa com pessoas falando francês, era comendo, sabe? E a minha mãe, ela nunca me falou, você não pode desistir. Só que eu olhava para a jornada de vida dela e eu olhava, em que momento que essa mulher vai parar? Hoje, com quase 60 anos, eu falo, mãe, sossega um pouco, ela não consegue. Mas não é que ela não consegue porque ela é hiperativa, é porque ela se condicionou a entender o momento certo para todas as coisas. Né? Eu acho que isso é também muito bíblico, né? Tem tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Então, hoje, por exemplo,
As pessoas só não conseguem fazer aquilo que não é importante de verdade para elas. A grande verdade é que se você sabe que é importante, você vai e faz. Vai contra a tua vontade, vai contra os recursos que você não tem ainda, vai contra as habilidades que ainda não conquistou. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Mas eu lembro, eu sofri uma coisa. Minha mãe não passou por tudo isso para eu ser um qualquer um na vida. Então eu já tinha esse primeiro pensamento. Quando eu conheci Jesus, minha mente ampliou. E eu comecei a entender que a minha vida tinha muito mais sentido porque não era mais sobre mim. E aí, isso expandiu minha mente quando eu tive o privilégio do meu primeiro evangelismo ser um cara que ia cometer suicídio. E no meio de um treino ele teve uma revelação de Deus. E aí ele falou, cara, essa aula aqui ia ser a última da minha vida, eu ia cometer suicídio, mas tudo que aconteceu aqui me deu esperança. Aí ele rendeu a vida dele para Cristo. E eu estava assim, impactado. Eu falei, então, peraí. Nunca foi só um treino. Nunca foi só um treino. Mas, como que eu abri as portas na minha vida? Óbvio, como eu abri, muito prepotente, né? Como que eu entro nessas portas que Deus tem aberto para minha vida? Disciplina. Eu sou um jovem educador físico, não tenho o currículo invejável, mas hoje eu tenho a oportunidade de palestrar para CEOs, tenho a oportunidade de estar fazendo eventos grandes, toda semana tem um evento grande acontecendo onde as pessoas me chamam, mas por quê? Me dá uma oportunidade que eu vou fazer acontecer. Isso aqui que é o grande X da questão. E eu acredito que você vai empilhando ganhos. Você faz uma vez, você aprende com aquilo, você aprende com os teus acertos, você aprende com os teus erros. Na próxima oportunidade, faz melhor, fica maior. Já fiz eventos para 700 pessoas num treino, já dei treino para uma pessoa. Então, assim, e no meio disso, sempre entender, e um dia eu perguntei, Deus, qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? O teu talento é nunca desistir. Olha só, que lindo, né? E isso veio num pico de sofrimento, né? Então, esses dias, um colaborador da nossa empresa, do Holy Flow, falou, cara, de onde vem tanta fé? Eu falei, eu não sei se eu tenho fé, eu tenho coragem. A minha fé eu não sei te explicar. O tamanho dela eu não sei. Mas se Deus me mostra um negocinho desse tamanho, eu vou para cima. Então eu lembro, de 2007 a 2014 eu fiquei num trabalho só, lá na Vila Sônia, que você conhece. Fiquei numa academia, entrei como estagiário, virei professor, depois virei coordenador. Aprendi muito, mas assim, muito. Aproveitei minha oportunidade lá. E Deus falou, sai. Eu falei, cara, alguns anos atrás eu era um jovem viciado em drogas, todo quebrado na vida. Eu estou construindo a vida dos sonhos. Agora que eu tenho Jesus, eu vou titubear que ele está falando alguma coisa ou não? Bora, saí. Foi minha primeira empresa, abri minha primeira empresa. Foi incrível, foi maravilhoso. Depois de um tempo, Deus falou de novo, para tudo, zera a vida. Zerei de novo. Então, esses atos de coragem, eles vão te deixando mais corajoso. Esses atos de ousadia vai te deixando mais ousado. E isso vai ampliando a questão da visão clara para o futuro. Hoje eu sei, os meus próximos 5 anos, qual é a missão de vida que eu tenho para realizar. Com família, com trabalho, com a minha igreja local. Estou falando que é fácil? Nem um pouco. Pelo contrário, porque o dia que você não chega onde você tem que chegar, existe uma cobrança pessoal sobre isso. E aí onde que vem a sacada? E só um pontinho, né? Muitas vezes a gente, acostumado a prosperar e a crescer, a gente se impacta muito quando não vai no mesmo ritmo. Nossa, muito. Né? A expectativa muitas vezes gera frustração. Então eu sei que você está numa crescente, mas esse crescente que o pessoal tem que saber, às vezes não é assim. O crescente é assim. No geral você está crescendo, não é assim? Mas se você for contar a história detalhadamente, as pessoas vão entender que o crescente não é isso, Exato. O tempo inteiro, né? Bom, dessa minha saída do primeiro trabalho em 2014, era de dezenas de milhares de reais por mês para nada. Nada. Sai. É quase como Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não tinha nenhuma expectativa ainda assim de como que seria. Então, cara, estava acostumado com um padrão, daqui a pouco não tem aquele padrão. E quando Deus faz isso, quando você está com uma esposa de 7 meses de gestação?
Muita coragem, né? É muita coragem. Então, quer dizer, a gente já entende que, assim, Deus, ele é soberano em tudo. Então, não tem mais que questionar. Agora é só o posicionamento de coragem para avançar. Então, assim, eu acredito que eu só estou prosperando hoje por uma questão: obediência. É isso aí. E eu vejo, por exemplo, duas coisas em tudo isso que você falou que me fez lembrar. Primeiro, da sua mãe. Me fez lembrar do filme Mãos Talentosas. Nossa, muito bom. Que é um filme lindo. Se você não assistiu, assista. De uma mãe que também era empregada doméstica e que ela tinha 2 filhos e os filhos estavam lá fazendo o que todo mundo faz, né? Assistindo televisão, ficavam lá na casa, até que ela entendeu que leitura era muito importante, porque ela conheceu um médico e ela falou: o senhor leu todos esses livros, né? E ele li. Aí ela voltou para casa, desligou a televisão e falou: agora vocês vão ler tantos livros. E aquilo fez aqueles meninos serem diferentes, né? E ele se tornou, e é uma história verídica, né? Ele se tornou o neurocirurgião de siameses mais conhecido no mundo, que é o médico lá. Então, me fez lembrar muito sua mãe. Parabéns aí. Dona Indradina. Dona Indradina, parabéns. Te amo, aí, mãe. Ó, por ter criado esse filho, né, especial. Então, esse foi um ponto que quando você estava contando, me lembrou muito a importância dos pais serem intencionais com seus filhos e entenderem que tudo é a médio e longo prazo. Como você disse, se você pensar hoje, não é para hoje, é para daqui a 10 anos. Você está pensando no seu filho, nas atitudes que você está tomando, não é para dar só prazer para ele agora, né? E esse segundo ponto aí que você está colocando sobre a sua vida, né? Que eu vejo quanto que através de toda a sua aprendizagem, de tudo isso, você cresceu e tem crescido. E que essa prosperidade, esse crescimento vem de fazer boas escolhas e determinação, coragem e ousadia, né? Para obedecer. Então, eu me identifiquei em várias coisas de obediência. Legal. Que nós também deixamos, né? A gente tinha toda uma estrutura em 2009, super bem lá em Pompeia, casa própria, clínica, ganhando, e o Massal também. Vamos embora de tudo para nada, sem emprego, sem nada, porque Deus falou que chegou a nossa hora, nós viemos. E hoje eu estou aqui, nunca teria, talvez, até os meus amigos, que talvez assistam isso aqui, que gostavam muito de nós, e nós estávamos lá, eles falavam: mas por que vai embora? Daqui a um ano vai voltar. E agora, com tudo que Deus tem colocado na nossa vida, eles falam: agora a gente entende por que Deus levou vocês. É isso. Porque Deus queria que você fizesse isso, queria que o seu filho fosse isso. O Tiago hoje é pastor. Então, tudo isso a gente vai vendo a mão de Deus. Também não somos só nós, né, gente? Às vezes a gente nem entende muita coisa. Exatamente. Mas a gente obedece, né? Porque assim, hoje é fácil explicar o processo dos últimos 10 anos. Porque você olha lá, mas na hora que você está vivendo, né? E eu lembro, a minha mãe, ela foi fundamental em 2014, porque ela falou assim: filho, vai. Deus está te chamando, vai. Você mora comigo, comida você tem, vai. E foi muito especial essa fase, porque eu fiquei 3 semanas onde eu não tinha uma receita, não tinha uma entrada financeira. E eu falei: Deus, o Senhor me tirou de tudo aquilo que eu estava vivendo para isso aqui. Eu estava no Parque Ibirapuera, 9 horas da noite. E aí o Espírito Santo falou comigo: eu estou te dando um dom para curar a vida das pessoas através da atividade física. Daquela noite em diante, foi uma virada de chave. Parece que os céus se abriram. Começaram a chegar alunos de uma forma assim... você vinha conhecer o treino. Eu falei: nossa, nunca fiz isso aqui antes. E nem eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sou bem honesto, nem eu sabia. Eu fazia lá um monte de coisa que eu achava que era legal. Hoje eu olho e falo: meu Deus, que não tinha uma metodologia. E aí você volta daqui uma semana com 10 amigos. Os 10 amigos... Porque gostou muito da sua metodologia. Muito. 3 meses, 9 depoimentos de pessoas em estágio de depressão, tendo altas dos seus terapeutas, e enfim, de medicações e tal. E ali eu comecei, de fato, ter a clareza de que eu tinha recebido esse dom de cura e que a ferramenta para curar era o treino, mas não o treino por uma parte sensual, para preparar um corpo erótico, não para ser uma válvula de escape, mas para ser um momento, primeiro, de dar a glória a Deus, e segundo, é o que eu
mais amo no negócio. O quanto eu cresço como pessoa quando eu tô lá no meio de uma série de 20 abdominais, no 10 tá queimando, eu acho que não vou conseguir, só mais um. E daqui a pouco já são 15, 17, 18, 20. Se a gente entender o processo, o microprocesso que está por trás de você não desistir de uma série de exercício, esses dias aconteceu comigo. Eu estava com meu filho exausto, eu estava exausto fisicamente. Tinha acabado de dar uma pancada no treino assim, e ele, papai, vamos brincar. E eu assim, quando eu fui falar, brinca aqui ó, com teus brinquedos, filho. Eu lembrei, olha o treino que eu acabei de fazer. Como que eu não vou ter gás para brincar com meu filho? E quem conhece meu filho sabe. Ele chega no escritório, assim, não é brincadeira, ele quebra mesmo, se vira a cadeira, põe os caras para correr. Não é verdade? A gente está aqui nos bastidores, em off, ó, com a galera que trabalha. Enfim, então existe um potencial por trás de você concluir aqueles mini processos. Então, normalmente um treino ele tem 9 exercícios, cada exercício normalmente tem 4 séries, tá? Então você tem aqui praticamente 40 oportunidades por treino de se fazer forte. Uhum. E quantas vezes eu pensava assim, eu não vou conseguir no treino. Às vezes já boicotei também. Era 12, 11 tá bom. Então você vê como a mente ela vai até te boicotando. Mas estamos aqui numa conversa super gostosa, super legal, mas estamos chegando aqui no final. Senão a gente podia conversar aqui a tarde inteira, né? Tá legal, né? E agora entendi o apelido dele, Guerreiro. Você é guerreiro mesmo, viu? Parabéns. Obrigado. E nós queremos te agradecer muito, dizer aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por passar essa mensagem super linda, que não é só uma mensagem de força emocional, força aí física, mas principalmente, né, de uma mensagem, um testemunho da sua vida com Deus, da sua espiritualidade e como você tem feito isso com você mesmo, com a sua família, com essa casa. Super obrigado, continue assim, se é jovem ainda, que você cresça muito e possa influenciar a nossa nação e o mundo. Amém, com essa visão que Deus te deu, porque quando Deus dá algo, Ele vai fazer, né? Amém, eu recebo. Então você vai estar, eu vou falar, ó, lembra de mim. Eu estava lá. Obrigado pela oportunidade. Sabe que tudo isso que eu estou vivendo é cumprimento de palavras. A minha primeira profecia foi sobre falar para as nações, falar para as multidões. E como todo jovem, eu achei que ia ser assim. Amanhã eu estou num estádio, né? E hoje a gente está sempre participando de programas legais e foi uma honra estar aqui. E eu queria deixar um presente para a galera. Pode? Pode, claro. Presente todo mundo gosta. Né? A gente tem um lado muito generoso. Porque tudo que a gente viveu até aqui foi a generosidade de Deus sobre nós. Nós não merecíamos nada, né, do que a gente vive hoje. E para quem quer mudar o estilo de vida, quem quer mudar os resultados de vida, você está olhando hoje e falando assim, existe algo dentro de mim que eu preciso mudar. Eu tenho a ferramenta que você pode usar e dar certo, não vai depender da pessoa, né? Então, se você quer mudar seu estilo de vida, construir algo diferente, se você mandar uma mensagem lá para o holyflow.oficial, a gente vai dar um presente para você. Vou colocar meu time todo à disposição, porque isso não é meu, isso é de Deus. E a nossa forma hoje de expandir o reino também é preparar líderes para ter uma liderança saudável e, através dessa liderança saudável, impactar as nações. Então, manda uma mensagem para a gente vai conversar e, com certeza, impactar. Hoje, eu faço parte de um grupo de 30 pastores sendo mentoreados para as nações, que é obrigatório o teste físico. Ai, que legal. Diferente. Domínio próprio. É isso aí. Então, gente, ó, isso aqui vai ao ar um pouco mais para frente, então fala para sua equipe que a hora que for ao ar, a turma vai conectar lá para cobrar o presente, hein? Já está garantido. Tá bom, então. Gente, obrigado por estar aqui conosco. Continue aí firme. Nos próximos episódios sempre teremos coisas tão legais como essas de hoje. Obrigado pela oportunidade. Tchau.